um outro aviso, as perguntas vão ser feitas aí pelo Q&A aí do Zoom mesmo, então vocês vão mandando as perguntas durante que forem surgindo durante a apresentação pelo Q&A. E aí no final eu vou responder essas perguntas, certo? O que não for respondido no final, se tiver muitas perguntas e ficar alguma, a gente vai responder via página BPA, de Boas Práticas Agrícolas da Corteva no Facebook, ou pelos e-mails que eu vou passar o contato aí mais no final, certo? Bom, pessoal, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Simone, eu sou pós-doc na Unesp, em Botucatu, um laboratório chamado Agrimip, onde a gente trabalha com manejo integrado de pragas. Sou doutora em fitossanidade pelo Instituto Agronômico de Campinas, né? E sou responsável aqui nesse evento de Boas Práticas Agrícolas, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto, por 2 temas, que é manejo de pragas e manejo de doenças, né? Então, pessoal, vou começar falando um pouco sobre o que é o projeto, para vocês entenderem o que é esse evento que a gente tem, né? Então, a Expedição da Agricultura para a Vida, ela é um projeto itinerante, no qual a gente tem, se vocês podem ver aí, a gente tem essa carreta, a gente viaja o Brasil inteiro, inclusive a gente já fez até Paraguai, né? Então, a gente viaja o país inteiro aí, levando conhecimento técnico de boas práticas agrícolas. Então, o evento, ele não tem um objetivo comercial, né? O objetivo do evento é passar algumas informações técnicas e nivelar algum conhecimento aí para o pessoal que está no campo. Já foram mais de 4.000 pessoas treinadas aí desde 2016, que foi quando esse projeto surgiu. A gente já fez mais de 246 eventos por todo o Brasil. Então, a gente vai no local, o pessoal da empresa convida os clientes, técnicos, agricultores, pessoal de vendas, assistência, né? E leva para o evento para a gente discutir assuntos dos mais diversos, né? Manejo de plantas daninhas, que vocês já tiveram uma apresentação essa semana com o professor Mauro Rizardi. Manejo de pragas, que foi o primeiro evento na segunda-feira. Eu faço também, hoje a gente vai falar sobre manejo de doenças. E amanhã vocês vão ter um evento sobre tecnologia de aplicação e segurança do trabalhador. Então, a gente aborda todos esses temas no caminhão de boas práticas, né? Sempre de uma forma bem interativa, né? A gente tem essa pegada mais interativa para não deixar o evento cansativo, já que a gente não apresenta questões, dados de eficiência, de controle, porque não é esse o objetivo, né? Então, todas as apresentações são bastante práticas, a gente tem jogos interativos, para que o pessoal que vá nesses eventos se sintam bem confortáveis e que seja mais uma troca de conhecimento durante esses treinamentos, certo? Então, pessoal, agora a gente vai apresentar o projeto, né? Vocês estão tendo aqui uma amostra nesse webinar de alguns assuntos que a gente aborda no caminhão, né? É claro que a gente ficaria cansativo tudo num dia só, por isso que a gente, né, separou para vários dias e cada dia um tema diferente. Então, o objetivo aqui é falar de alguns assuntos que a gente costuma abordar lá dentro do evento de Boas Práticas Agrícolas, né? Então, o tema que a gente vai falar hoje, pessoal, nessa parte de manejo integrado de doenças, é a importância do tratamento de sementes no manejo fitossanitário da lavoura, né? Lembrando que, quando a gente fala em tratamento de sementes, a gente vai abordar aqui a importância dele dentro do manejo de doenças, mas o TS ele também é uma prática agrícola no manejo integrado de pragas, então é interdisciplinar. Então, algumas questões que a gente abordar aqui, inclusive, vão ser importantes no manejo de pragas também, já que é uma prática que pode ser abordada nesse
Por isso que a gente utilizou o tema no manejo fitossanitário e não no manejo de doenças, porque você pode utilizar o tratamento de semente para uma série de outras, com uma série de outros objetivos aí, certo? Então, pensando então no tratamento de doenças como uma estratégia, né, uma das ferramentas para controle de doenças na lavoura, antes da gente falar do manejo em si, de como ele é importante, a gente precisa entender alguns fatores do desenvolvimento da doença na planta, né? E eu tenho certeza que de vocês que estão aqui assistindo, muitos já devem ter ouvido falar do triângulo da doença, os fatores que corroboram para que a doença se estabeleça no campo. E é importante a gente conhecer e entender isso para a gente conseguir colocar e entender o porquê que o tratamento de sementes ele está envolvido no manejo integrado de doenças. Então, quais são esses fatores que levam ao desenvolvimento da doença? O fator 1 é o patógeno em si, né? Quais as características desse patógeno? Né? E para o tratamento de semente, isso vai ser muito importante, conhecer esse patógeno, né? Eu preciso conhecer quais as características do meu fungo, se é um fungo biotrófico ou se é um fungo necrotrófico. Porque as minhas estratégias de manejo, elas vão depender dessas abordagens. A planta, conhecer as características da cultura em questão que eu estou trabalhando. A gente trabalhando pensando em soja, eu tenho que conhecer os patógenos que estão envolvidos, né, com a cultura da soja, né? A soja ela é hospedeira de quais patógenos? Se eu estou falando de milho, de uma outra cultura, né? A gente vai falar de um modo geral, não específico por cultura ou doença, mas um conteúdo de uma forma mais geral. Então, quais as características dessa planta, né? Ela tem algum tipo de tolerância, algum tipo de resistência? Outro fator que corrobora para que essa doença se estabeleça é o ambiente. Quais as condições ambientais para que aquele fungo cause a doença, para que ele se multiplique ou para que ele se desenvolva ali na minha lavoura, né? Então, quando eu tenho esses 3 fatores, ambiente, planta e patógeno alinhados, ocorre então a expressão da doença, né? E o que é um manejo nesse sentido? O manejo é nada mais, nada menos que interferir em um ou mais de um desses fatores. O ideal é interferir em mais de um desses fatores que levam à expressão da doença ali no campo, justamente para a gente ter sustentabilidade de controle. Por que a gente fala em interferir em mais de um? Se eu pensar, por exemplo, no uso de fungicidas, se eu vou usar só o fungicida, né, em aplicação foliar, para controle da doença, eu estou atuando no meu patógeno e único exclusivamente no meu patógeno. Só que a gente tem uma série de outros fatores que podem levar a questões de resistência ou queda de eficácia desse produto, não é verdade? E se eu estou trabalhando com uma única ferramenta de controle, eu não vou ter sustentabilidade a partir desse pensamento, né? Por isso que a gente precisa conhecer para que eu consiga integrar os diferentes métodos de controle que eu tenho aí disponíveis, né? E aí, a gente precisa sempre estar linkando esses 2 gráficos aqui, né? Pensando de uma forma integrada e estratégica em como colocar várias ferramentas de controle, lembrando sempre em atuar nos diferentes fatores que levam à expressão da doença, correto? Pensando um método, quando a gente pensa métodos culturais, legislativos, por exemplo, a gente tem algumas características nas quais a gente precisa saber como é o meu patógeno. Por exemplo, nesse item aqui que eu tenho que conhecer o patógeno, se eu estou trabalhando com um patógeno biotrófico, né, que é um biotrófico, ele precisa de tecido vivo para sobreviver, para se multiplicar. Então, é um exemplo de um fungo biotrófico, a gente tem aí a ferrugem, né? Então, um método cultural, por exemplo, se eu estou tirando a planta, né, como a gente tem aí o vazio sanitário, que eu tenho que ficar um período sem plantar soja. O objetivo desse método, que antes era cultural porque era uma recomendação,
né, esse vazio sanitário. Hoje ele é legislativo justamente porque passou a ser regulamentado por uma norma, né? Então, isso a gente está atuando no quê? Eu estou tirando um dos fatores que levam ao desenvolvimento da doença, que é a planta, e automaticamente, se eu tiro a planta e ele é um fungo biotrófico, eu vou tirar também o patógeno. Entende a lógica dessas estratégias de manejo? Então, temos aí outros fatores genéticos, e aqui entra questões de resistência de plantas, cultivares resistentes, né? A gente sabe que para muitas doenças, a resistência, ela acaba sendo uma das principais estratégias de controle. Se você pensar em doenças bacterianas, em doenças causadas por vírus, o foco geralmente é essa resistência genética, que a gente não vai abordar aqui hoje, não vai se aprofundar nesse sentido, né? Então, o que a gente vai aprofundar mais aí no controle químico e um pouco no biológico, porque a gente vai falar de tratamento de sementes e temos, né, opções aí de tratamento de sementes com produtos biológicos, é algo que tem crescido. Então, a gente não vai especificar disso, mas acaba, né, servindo aí, as recomendações que a gente fizer vai acabar sendo utilizadas para o manejo, para o uso de biológico também. Então, o controle químico, principalmente doenças fúngicas, ele continua sendo, mesmo no manejo integrado, uma importante estratégia. Então, eu vou estar atuando aí no meu patógeno, né? Reduzir esse patógeno, dependendo do tipo se é um fungicida protetor, né? Eu vou estar protegendo a planta aí. Então, a gente tem essas diferentes ferramentas. Então, dentro desse controle químico, vai entrar aí o tratamento de sementes, né? E por que a gente está pensando, a gente fala nesse tratamento de sementes? Quando a gente busca aí essas informações das características de desenvolvimento do patógeno, se ele é biotrófico ou necrotrófico, a gente tem um outro grupo que é o necrotrófico, que são fungos que sobrevivem, por exemplo, no solo, que ficam na semente ali, na superfície da semente, ou podem estar dentro da semente. E a partir daí, a gente tem que sempre lembrar do conceito de transmissibilidade desse patógeno. Se eu sei que esse fungo necrotrófico está ali, ele pode vir pela semente, né, misturada na semente, as estruturas reprodutivas desse fungo, ele pode estar misturado nas sementes que eu vou colocar que eu vou semear. Ela pode, além disso, o fungo pode estar envolto ali nessa semente ou pode estar dentro da semente. No momento que eu colocar essa semente para germinar ali na minha área, eu estou fazendo com que esse inóculo e com que essa doença acabe se desenvolvendo na minha lavoura, né? Então, por isso que a gente tem que se preocupar com essa sanidade inicial da lavoura, justamente porque é um processo cíclico, né? Se você não consegue controlar esse fungo necrotrófico, ele vai passar por essa fase, né, ali na planta, causando a doença, ela vai soltar as estruturas reprodutivas e você vai colher a semente, e a semente vai vir com essas estruturas do fungo. E aí o ciclo se repete e você não consegue eliminar aquela doença da sua área, por exemplo. E por que nesse ciclo que a gente fala, né, nesse processo cíclico e nessa transmissibilidade desse patógeno, por que isso é tão importante, né? A gente pensar aí nessa incidência, fazendo uma conta por cima aí do impacto que essas doenças de solo, por exemplo, essas doenças que vêm ali pela semente, elas podem causar. Por exemplo, 7,5% de incidência num stand de 28 plantas por metro quadrado, né? Nesse nível de incidência ali, você pode ter de 2,1 plantas mortas ou fonte de inóculo para o futuro, para o ciclo da cultura, né? E esse 7,5% de incidência num stand de 280 mil plantas, por exemplo, você vai ter ali 24 mil plantas por hectare com a incidência da doença. Se você pensar que a cada planta morta no stand, nesse stand, né, que a gente está contando aqui, você pode ter uma perca de 2,2 sacas por hectare.
Então, isso causa um prejuízo para o agricultor, sim. Essas doenças, essa incidência inicial, né? E se você pensar aí no custo desse tratamento de semente, dentro do custo total de manejo da cultura, que é de 1,5% a 3% dos custos totais, vale a pena você trabalhar aí com o tratamento de sementes. Essa é uma das vantagens do tratamento de semente, né? Esse baixo custo em relação a outras práticas de manejo. E aí, outro ponto importante quando a gente fala de sementes são em relação ao alvo, né? A gente não vai especificar aqui quais doenças o tratamento de semente ele vai ser eficaz no controle, sabendo que existem várias doenças que ocorrem nessa fase inicial. A gente tem aí que são necrotróficas, por exemplo, que são importantes ali. Eu listei, coloquei as 3 que a gente, durante os eventos de boas práticas do grupo dos necrotróficos, as doenças mais discutidas ali, que a gente sempre recebe questionamentos, em relação à anthracnose, mofo branco e crestamento foliar, né? Então, a gente tem esses 3 aí, mas tem várias outras espécies de fungos que podem estar ocorrendo nessa fase inicial da cultura, que podem estar no solo, né? Fusarium, Rhizoctônia, Phytophthora. Então, a gente não tem... Por que a gente não vai abordar doença por doença, né? Porque quando a gente fala de controle, existe a seletividade desse produto em relação à eficiência de controle. Muitas vezes, uma molécula X de um fungicida no tratamento de sementes, ela vai ter mais de 80% de 60% ou de controle à anthracnose, mas a mofo branco ela não vai ter tanta eficiência. Ela tem, às vezes, ela é eficiente no controle de um grupo X de fungicidas, de fungos, e não para um outro grupo Y de fungos ali. E aí, essa escolha, né, de quais as doenças que aquele meu fungicida a ser utilizado vai tratar, vai depender do produto comercial que você está trabalhando. Né? Produto comercial ou biológico, né? Se a gente for fazer tratamento, pensando no tratamento de semente como biológico, também existe essa especificidade aí. Então, vai ter essas diferenças, por isso que a gente não vai especificar. Mas é importante que, no momento, a gente vai falar um pouco da escolha dos fungicidas, no momento da escolha desses fungicidas para ser utilizado, se atente para o grupo de fungos que são comuns de ser encontrado na minha área, né? Outro fator importante também, como a gente está falando de tratar semente, a gente precisa também pensar naquele meu lote de sementes, analisar se eu tenho incidência, se eu tenho alguma incidência de fungo naquela minhas sementes, através de testes de patologia, para a gente tomar a decisão de qual produto fitossanitário está utilizando nesse momento. E aqui, pensando, né, falando do alvo em si, a gente está focando em doenças, mas o tratamento de sementes, ele também pode ser feito para controle de insetos pragas, né? Lembra que eu falei que o processo em si, a estratégia de manejo em si, ela vale para os dois, né? E aí vale essa mesma questão, o inseticida que eu estou colocando junto, muitas vezes o produto, né, vem junto ali, o inseticida que eu vou utilizar vai depender também do alvo que eu tenho. Aí entra questões de monitorar a sua área, assim como você tem que verificar a população de fungo que você tem, também monitorar a área em relação aos insetos para ver que grupos de insetos que eu tenho ali. Se eu tenho um inseto mastigador, se é um grupo de lagartas, né, pragas de solo, se é um coró ou se é um inseto sugador. A gente sabe que hoje, por exemplo, para cigarrinha no milho, o tratamento de semente é uma estratégia muito importante. Mosca branca também, para dar essa proteção inicial aí. Então, o que seria esse tratamento de sementes dentro do meu manejo? O tratamento de sementes consiste na aplicação desses defensivos químicos e ou biológicos, né? Você pode também estar utilizando os dois, tanto o químico quanto o biológico, no mesmo tratamento de sementes, lembrando sempre de se atentar para informações de compatibilidade entre esses produtos.
E o objetivo é suprimir, controlar ou afastar esses fungos, insetos e outras pragas que possam estar atacando aí essas sementes, né? Então, que tipo de benefício o tratamento de semente vai me trazer? Vai proteger aí esse potencial genético da variedade que eu estiver utilizando, né? Garantindo aí essa sanidade inicial, né? Vai ajudar no estabelecimento dessas plantas não BTs na área, né? E até mesmo nas plantas BTs, não só nas plantas não BTs, mas até se a gente fala de pragas de solo, em muitos casos, aí se você está pensando em um inseto maior, vai ser importante aí o tratamento de semente, o inseto sugador, o tratamento de sementes, né? Vai proporcionar também esse estabelecimento do stand. Então, se ele está controlando essas doenças iniciais, lembra lá que eu mostrei aquelas plantas, 7,5% de plantas com incidência, né? Que poderia morrer uma. Você reduz essa mortalidade, então você proporciona esse estabelecimento do stand de uma forma mais eficaz. Né? Influencia também positivamente na fisiologia da planta, né? Melhor enraizamento, germinação mais uniforme, mais resistência a nematóides. Isso são fatores adicionais, né? Justamente porque você está protegendo essa semente. Então, como ela não está sofrendo nenhum estresse, ela tem condições de mostrar o seu potencial genético melhor, né? Um outro fator que eu já falei, que apresenta baixo custo de investimento e ajuda a obter aí como consequência uma maior produtividade, porque você está construindo, né, essa qualidade sanitária da sua lavoura. A gente tem que pensar em construir esse ao longo do tempo, né? Não pensar, eu vou pensar em doenças, vou pensar só em ferrugem. Às vezes você não está enxergando o dano de outras doenças de solo, por exemplo, que podem estar aí minando o seu lucro. E aí, um outro fator importante de ser discutido quando a gente fala do tratamento de sementes, pessoal, é o uso de semente certificada, né? O que acontece? Por que a gente fala desse semente certificada? A gente sabe que existe uma porcentagem de semente que o agricultor ele pode salvar e plantar no ano seguinte, mas quando a gente fala em fungos necrotróficos, né, como eu falei, esses fungos eles podem, né, eles soltam aí as estruturas reprodutivas dele, e essas estruturas reprodutivas podem estar misturadas à semente, né? Então, se a gente não tem esse controle, como existe quando a semente é certificada, se você não tem esse controle eu tenho uma garantia que a minha semente ela tem tantos por cento de pureza ali, ela tem sanidade, ela não está com grão roxo, né? Eu não tenho incidência, eu tenho um teste de patologia que mostra ali os fungos, se eu tenho ou não essa sanidade inicial da minha semente, justamente para você começar de uma forma, com um nível sanitário mais eficiente. Por isso que a gente fala que muitas vezes o barato, né? Vamos falar, eu vou salvar, vou aproveitar uma semente aqui, vou aproveitar 100% da semente que eu salvei. A gente muitas vezes não está enxergando o prejuízo que isso pode causar na minha safra seguinte, e o que era para ser barato vai sair caro, né? Por isso que a gente coloca isso. Outro fator, questões das sementes piratas, né? Que também a gente não tem garantia dessa sanidade. E aí, caindo já no tratamento de sementes em si, né? A gente sabe que não se trata, a gente não realiza o tratamento de semente com um único ingrediente ativo. Como eu falei, a gente vai tratar para doenças, a gente vai tratar para insetos, né? Existem aí todos os inoculantes para fixação biológica, que tem todas outras questões para melhor resistência, né? Então, a gente tem que sempre pensar na ordem que ele vai ser tratado, né? Então, o primeiro ingrediente a ser colocado ali vai ser o fungicida, em seguida o inseticida e o polímero.
Lembrando que o inoculante, quando ele vier no tratamento, quando for utilizar um inoculante, ele vai vir por último. E de preferência, então, vai ser colocado no momento do plantio, né? Só para puxar um adendo aqui. Então, o fungicida ele é o primeiro a ser utilizado ali a ser colocado na semente no momento do tratamento. E quanto tempo a minha semente vai estar protegida quando eu faço um tratamento de sementes com fungicida? Geralmente vai ser de 10 a 12 dias essa proteção. Então, o que acontece? Né? Vai ser o período ali que a semente vai começar a germinar, vai emitir radícula, vai começar a emitir parte aérea. Nesse momento ali, pode haver tanto a contaminação pelos fungos que estão no solo, né? É importante deixar claro isso, tanto pelos fungos que estão no solo, quanto pelo fungo que pode estar ali envolto na semente, né? Ou o fungo já dentro da semente. Então, nesse momento em que ela começar a emitir radícula e parte aérea, vai começar a se desenvolver o fungo e a planta vai estar protegida. E aí, essa proteção, ela vai depender do tipo de produto, né? No momento de escolha desse fungicida, como eu falei anteriormente, o espectro de controle, né? Para quais as doenças que vão ser o meu alvo. Então, eu preciso saber de quais são essas doenças. Com base nessas doenças, eu vou escolher o tipo de fungicida, né? Pode ser que o fungicida ele tenha ali no produto comercial um de contato e um sistêmico, né? Então, esse modo de ação, ele vai ser importante. O que o de contato ele vai fazer? Os dois são importantes. O ideal é que a gente tenha os dois ali, porque o que acontece? O de contato, ele vai me proteger, vai proteger a minha semente justamente para aquela população de fungos que está ali no meu solo, né? E o fungicida sistêmico, o que acontece? Você vai tratar ele não vai, no momento que, quando a gente fala em sistematicidade, em relação à translocação desse ingrediente ativo, a disponibilidade desse ingrediente ativo. Então, se é um fungicida sistêmico, a partir do momento que a semente, ela começa a emitir radícula ali, começa a germinar, esse produto vai começar a translocar ali na planta. E é aí aquele fungo que já está ali na semente, ele acaba sendo controlado ali nesse momento. Então, a gente tem que se atentar para o espectro de ação, né, em relação à seletividade, que grupo de doenças eu quero controlar no momento de escolher esse fungicida, né? O modo de ação, se meu fungicida é de contato, é sistêmico, ou se o ideal é que a gente utilize os dois, né, que tenha os dois modos de ação. E outro fator importante de ser observado é fitotoxicidade à semente, né? Alguns fungicidas, isso é importante, a gente sabe que na parte de desenvolvimento de produtos, as empresas estão sempre buscando produtos com a menor fitotoxicidade, né? Porque muitas vezes pode causar algum problema. Então, aí são os fatores que a gente tem que se atentar no momento da escolha desse fungicida, certo? Outra questão importante, né, já que a gente falou de sistematicidade do fungicida, quando a gente fala do tratamento de sementes, né, falando agora um pouco voltado para manejo de pragas, eu falei um pouco de seletividade no webinar que a gente teve na segunda-feira, mas o que é essa seletividade importante que a gente tem no tratamento de sementes, né? Se o produto é sistêmico, o inseto, para ingerir esse ingrediente ativo, ele precisa se alimentar dessa planta, né? Então, nesse sentido, a minha comunidade, a minha população de inimigos naturais ali na minha lavoura, não vai ter contato direto com esse produto. Então, eu estou preservando esses inimigos naturais logo no início, ali nessa primeira fase, na fase de arranque da cultura. Isso a gente chama de seletividade ecológica, né? Que vai afetar a minha praga, meu inseto fitófago, que se alimenta da planta, e não afeta o meu inimigo natural.
E onde fazer o tratamento de sementes, né? E aqui entra outra questão muito importante no tratamento de sementes, que a gente tem aí esse tratamento on-farm, né? Que é o tratamento na fazenda. O agricultor, ele compra o fungicida, o inseticida, todos os ingredientes ativos que ele tem interesse, e ele faz o tratamento na própria fazenda. Então, aqui a gente tem como vocês podem ver aí, essa diferença na fazenda e o TSI, que é o tratamento de sementes industrial. O que é? Que você compra a semente da empresa já tratada, né? Ela já vem com todos os tratamentos que você tem interesse. Então, a gente vai ver aqui algumas vantagens, algumas desvantagens e alguns fatores que devem ser levados em consideração no momento de usar um ou de usar o outro, certo? Por exemplo, o on-farm, quando a gente fala nessa tratamento de semente on-farm, a principal vantagem é a autonomia. Autonomia de planejamento, né, de logística, eu vou decidir quando fazer esse tratamento de sementes. Autonomia no sentido de eu posso escolher produtos de diferentes empresas, lembrando que quando isso acontecer, a gente tem que sempre ter informações de compatibilidade, seletividade da mistura desses produtos, né? E o industrial, né? A gente sabe que hoje o industrial, o tratamento de sementes vindo da indústria, ele é o mais recomendado, porque ele tem uma série de vantagens em relação à produção ao tratamento de sementes na fazenda, né? Um desses fatores aí, precisão de dose, né? É muito importante a gente garantir a dose adequada na proteção da semente, né? Porque a gente tem toda uma questão, quando você coloca uma subdose, né? Se você não faz esse cálculo certo, essa subdose ela vai levar a problemas de, primeiro, resistência, né? Você está colocando subdose ali, você não está controlando. Se você não controla, o seu tratamento de sementes foi perdido. Se você usou a dose errada, você não tem eficiência de controle, você pode levar a resistência. Foi perdido, você vai continuar tendo a alta incidência da doença, né? Muitas vezes o que acontece? Eu fiz o tratamento de sementes, eu tratei aqui na minha fazenda, não tomei, às vezes foi a dose errada, você está achando que você está naquele período de 12 dias protegido e muitas vezes não está, né? Então, esse tratamento de semente industrial, a gente tem aí uma maior precisão da dose, menor risco de intoxicação aos operadores, já que todo o processo de manipulação das sementes com os produtos e todo esse processo de tratamento, ele é feito com máquinas e equipamentos especializados, né? O que também vai garantir uma maior eficiência operacional. Na indústria, eles têm condições de tratar um número maior de sementes em um curto espaço de tempo. Por que eu falo isso? Porque o tratamento de sementes ele tem um prazo de validade. Existe um período ali, cada produto vai ter ali um período em que aquela semente ela pode ficar tratada antes de ir para o solo e não perder essa eficiência, né? Então, quando você, muitas vezes na fazenda, você não tem esses equipamentos e essa autonomia na logística, você perde na eficiência operacional, você não vai ter condições de tratar um maior número de sementes de acordo com o tempo que você precisa ali. Então, essas são as vantagens desse tratamento de semente industrial, né? E aí, vendo aí vantagens e desvantagens, né? A gente precisa, então, já disse que o tratamento de sementes industrial é o mais indicado, mas optando pelo tratamento on-farm, né? A gente precisa, então, listar alguns fatores que devem ser levados em consideração e que devam ser seguidos, né? Primeiro, opte por produtos registrados para a cultura e se o princípio ativo controla as principais pragas e doenças de sua região. Então, no momento da escolha, lembra que eu falei que você tem que se atentar
para as culturas em questão, para as pragas e para as doenças em questão, e verificar as questões de registro, né? Para você estar fazendo esse tratamento de semente dentro das leis. Né? É um tratamento de sementes, vou utilizar um fungicida X, vou plantar milho, vou plantar soja. Mas eu só tenho registro, o produto só tem registro para soja, então você só vai usar para soja, não vai usar para o milho. Vamos tratar com outra. Mesmo o grupo de doenças ali na minha área seja o mesmo, mas você vai ter que seguir aí as recomendações conforme os registros. Escolha um local adequado para tratar essas sementes, longe de animais e pessoas, né? Utilizando sempre o equipamento de proteção individual. Uma das vantagens do tratamento de sementes, lembra que eu mostrei aqui, industrial, é justamente o menor risco de intoxicação desses operadores, porque o processo é mais automatizado, então você reduz esse contato, né? Mas se você for escolher fazer ali na fazenda, sempre utilizar os EPIs recomendados e todas essas recomendações para evitar que a gente tenha esses problemas de toxicidade em relação aos trabalhadores, né? Outro fator, fique atento ao volume de cauda, né? Além da dose que eu falei lá anteriormente, que a gente tem que se atentar para essa dose do princípio ativo, o volume de cauda também é importante. Para quê? Para que a gente não perca produto para ser disponibilizado no momento do controle. Então, o indicado aí é um volume de cauda de 600 ml para cada 100 quilos de sementes. E aí, esses 600 ml é o produto junto com a água, né? Você prepara essa calda e aí você trata essa semente com aquela calda ali. E no tratamento de sementes industrial, né? No momento em que o agricultor ele adquire essa semente, ele também tem que ter alguns cuidados, se ele optou por esse tipo de tratamento de sementes. Quais serão esses cuidados ali? Primeiro, observe se esses produtos aplicados na semente são realmente aqueles que você precisa. Lembra que eu falei lá que a gente tem que escolher o produto com base no grupo de doenças que eu tenho ali na minha área ou que acusaram no meu teste de patologia de sementes, né? Outro fator, verifique quando foi realizado esse tratamento de sementes e quanto tempo essa semente ficou armazenada, né? Lembra que eu falei que uma das vantagens do on-farm é essa autonomia de tratar no momento em que vai realizar a semeadura? Então, você tem que se atentar para isso quando você for adquirir essa semente, né? Você está adquirindo da empresa. Há quanto tempo essa semente está ali tratada? Existe um tempo de validade ali. A gente sabe que, por exemplo, colocar o polímero ali no tratamento de sementes vai me ajudar a garantir esse tempo de permanência e a qualidade da semente ali por mais tempo. Então, a gente tem que se atentar para essas informações aí no momento de adquirir essa semente tratada. Existe esse guia, pessoal, existe uma série de normas que as empresas que fazem esse tratamento de semente industrial, elas seguem, tudo regulamentado pela Abrasem, né, Associação Brasileira de Sementes, e é só vocês procurarem no Google que vocês é cansativo, porque é normas, né, mas vocês têm o contato aí fácil dessas informações para o tratamento, principalmente para o tratamento de semente industrial. Certo, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o tratamento de sementes, pessoal. Gostaria de passar aqui os meus contatos, aí vocês têm meu contato de e-mail, contato de Instagram, o site de Boas Práticas Agrícolas da Corteva, né? Tá aí boaspraticasagricolas.com.br. Vocês podem acessar para ter acesso às informações de boas práticas. Lembrando que a gente, nessas informações de boas práticas, a gente não tem questões, né, de eficiência de produto, né? Tem aí também o e-mail BPA da Corteva, que é de Boas Práticas Agrícolas, né? Eu vou agora partir para parte de perguntas. As perguntas que vocês mandaram, podem ir mandando aí no Q&A do Zoom,
né? As perguntas que vocês tiverem, e com base nisso a gente vai avançando aqui. E se quiserem deixar as perguntas para, se vier uma dúvida depois, é só mandar um e-mail na página do Facebook da Corteva, do Boas Práticas Agrícolas, que a gente vai responder por lá. Vocês também gostaria de pedir aí que vocês, por favor, fizessem aí fizesse as considerações e avaliasse aí o treinamento para que a gente possa melhorar aí para os próximos eventos, certo, pessoal? Vamos às questões aqui. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de perguntas. Tá. O Jean que pergunta: quando se trata de sementes, mesmo comprando com procedência, é melhor fazer o tratamento minutos antes de efetuar o plantio, só para ter uma garantia particular? Essa garantia particular, tá, comprando com procedência. Se você comprou a semente de um órgão, de uma empresa, que ela te deu a garantia ali, ó, essa semente está tratada, né, com tais e tais produtos, você tem informações do tempo, né, deixa eu só finalizar aqui, você tem essas informações de tempo, então a gente tem que confiar que aquele produto está dosado, ele está tratado com a dose adequada, então não há essa necessidade, certo, pessoal? Vamos ver mais uma aqui. Quando recomendaria fazer o tratamento de sementes on-farm? Então, o tratamento de semente on-farm, a gente sabe que quando o agricultor ele pode utilizar, existe uma porcentagem, né, da área que ele pode plantar com semente salva, né? Então, nesse sentido, ele vai sempre optar pelo tratamento on-farm. Se o agricultor ele tem uma estrutura e um corpo técnico, isso é importante. A estrutura e um corpo técnico, os funcionários com treinamento capacitado para realizar esse tratamento de semente, de acordo com essas boas práticas que eu falei, ele pode utilizar o tratamento de sementes on-farm, certo? Mais um aqui, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber qual princípio ativo você indicaria para tratar sementes de milho visando a cigarrinha ou outros sugadores. Aqui ele está falando mais de pragas, né? Do tratamento de sementes voltados para insetos pragas. Dos dados de pesquisa que eu tenho, pessoal, em relação que eu tenho conhecimento em relação à eficiência de controle do tratamento de sementes, a gente não costuma falar muito de que produto que é mais eficiente ou não. Na verdade, a gente teria que essa eficiência de controle, ela vai depender muito da região que está sendo trabalhada. Então, a gente tem que ver ali os produtos que estão disponíveis e registrados ali para isso. Mais alguma dúvida? Chegando mais uma aqui. Há uma certa tendência de proibição do TS on-farm. O que você acha sobre isso? Pessoal, geralmente quando vem essas questões de tendências de proibição, as proibições elas vêm por algum motivo, né? Geralmente é porque aumenta-se os casos em que problemas ocorrem com base nesse tratamento on-farm, né? O que acontece? Como eu falei, eu acho bacana o tratamento on-farm diante daqueles dois cenários que eu falei. Se você tem estrutura e corpo técnico, né, pessoal treinado para fazer essa atividade. Se você não tiver, as chances de você fazer e o tratamento de sementes dar errado são grandes, né? Eu sou sempre proibição, eu sou sempre um pouco contra a proibição.
Eu acho que o caminho é sempre a educação. Treinar para que as pessoas estejam capacitadas a fazer o tratamento de semente on-farm com a mesma qualidade, as quais eu falei, que existe no tratamento de semente industrial. Só que a partir do momento em que o tratamento de sementes começa a se popularizar como estratégia de manejo e esse tratamento passa a ser feito não seguindo normas de boas práticas, né? Você pode causar problemas que são irreversíveis, né? Como muitas vezes aumentar o nível da doença na área, a fonte de inóculo fica muito alta, né? Ou você pode aí causar problemas de resistência porque está usando dosagens erradas, tem todos esses fatores. Então, eu sou sempre, não vou dizer que sou contra, mas a gente tem que tomar muito cuidado aí em relação a isso. Quando se toma a decisão por proibir essa on-farm, com certeza vai ser baseada em números estatísticos de o que deu errado nesse tratamento on-farm. Vamos mais uma aqui. Mais alguma? Acho que a gente já está batendo um tempo aqui. Espera aí, estão pegando mais aqui. Pessoal, não, se tiver alguma outra dúvida depois, o que for surgindo ali, podem ir lá nas páginas, na página de Boas Práticas da Corteva, lá no Facebook, e interagir com a gente lá. Boa noite. Qual a interferência do tratamento com fungicida em relação ao inoculante? Ou seja, o fungicida pode atrapalhar a inoculação? Pessoal, isso é importante. Lembra que eu falei que a gente vai tratar com fungicida e aí no final põe o inoculante? Impacta sim. O fungicida ele pode causar um impacto ali na eficiência do inoculante. Por isso que quando se faz as recomendações de doses dos inoculantes, geralmente já leva em consideração a redução que esse fungicida ou inseticida ou esse outro tratamento de semente químico pode causar nesse inoculante. Então, já está no cálculo da dose ali. Considera viável TS para mofo branco em áreas com histórico da doença? Sim, se você está numa área com histórico da doença, é interessante sim pensar aí nessa proteção inicial. Você pode ter alguma estrutura ali do fungo no solo ou proteger a planta ali nessa fase inicial, certo? Como eu falei, a recomendação do TS ele é com base nessas doenças. E como a gente viu que o mofo branco ele tem essa característica ali, como mostrei no início, ele está no grupo dessas doenças. Boa noite. TS com biológico seria mais viável on-farm ou industrial? Eu não tenho conhecimento de dados científicos para te falar o quanto esse produto biológico ele pode se perder ali em relação ao tempo, né? Eu acho que aí teria que ver e levar em consideração o produto comercial em si, né? Porque mesmo que a gente fale em produto biológico, quando se trata em produtos biológicos, né, pensando num tricoderma ou num bacillus ali que vai ser utilizado no tratamento de sementes, a gente tem que se atentar até mesmo para o produto comercial. Então, a empresa que comercializa, ela vai ter essa informação, se ó, eu posso, né, utilizar. Geralmente, o que acontece? O tratamento de sementes industrial, a semente vai ser tratada na empresa que comercializa o fungicida. E pode ser que a empresa vai comercializar junto o agente de controle biológico. Se ela comercializa junto, né, ela vai fazer e ela vai recomendar que seja feito junto. Caso contrário, vai ter que fazer um farm que você vai adquirir um outro produto de uma outra empresa para estar usando ali naquela semente que você já adquiriu tratada
com fungicida e inseticida. Então, depende muito da característica do produto, né? Esses produtos biológicos, eles têm crescido muito justamente pelas características de permanência no solo, né? Quando você pensa num solo contaminado, esse tratamento de semente com o biológico, ele vai te trazer esse adicional justamente nesse sentido. Esse produto biológico, ele vai tratar naquele momento ali, mas ele vai permanecer no solo, né? Aquele inóculo no solo. Então, traz um benefício, digamos que residual maior. Outra pergunta aqui. Qual a diferença na sua experiência na produtividade de soja entre tratamento de on-farm e industrial? Aqui nas missões no Rio Grande do Sul conseguimos ter 2,2%, né, de diferença na produtividade. É aquilo que eu falei, né? Quando você trata na indústria, a qualidade do tratamento, de dose, e todas essas questões, elas são mais eficientes. E isso reflete, né? A qualidade do tratamento de sementes, ela vai refletir na qualidade da germinação da semente também. Mais uma. Boa noite. Tem um limite de tratamento de sementes, tipo ficar colocando fungicida, inseticida, entre outros produtos? Olha, eu desconheço essa informação. A gente sabe que acho que esse limite vai depender muito da composição dos produtos que você está utilizando, né? Você vai colocar o fungicida, você vai colocar o inseticida, aí você coloca o polímero e aí você vem com, por exemplo, o inoculante ou outros produtos. É claro que vai existir um limite ali. Então, eu acho que isso vai depender muito de quais os produtos que você está colocando. Eu não arriscaria dizer, no máximo tantas camadas, porque eu não tenho essa informação. Além do defensivo agrícola e polímero, quais são os outros produtos que podemos usar para melhorar a qualidade do tratamento de sementes? Do tratamento de sementes em si, é você utilizar o volume de cauda adequado na hora de fazer esse tratamento, né? A gente sabe que existe aí no mercado uma série de outros produtos focados aí justamente em melhorar essa qualidade melhorar o arranque aí da lavoura nessa fase inicial. A gente sabe que existem alguns produtos que podem fazer isso, né? Mas não há, assim, algum que vai melhorar a qualidade do tratamento em si. Utilizar a cauda de acordo com a recomendação, né? Para que tenham o máximo de eficiência. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço a participação de todos aí que ficaram até o final, o pessoal que interagiu e fez as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado do webinar. Se surgir mais alguma dúvida, como eu falei, mostrei lá, a gente tem a página do Facebook de Boas Práticas Agrícolas, o site de boaspraticasagricolas.com.br, o e-mail bpa@corteva.br. Vocês podem mandar suas dúvidas lá, certo? Lembrando que amanhã a gente tem mais um webinar. Amanhã vai ser com o Rodolfo Quequeto, da Agroefetiva. Ele vai falar um pouco sobre deriva, sobre tecnologia de aplicação. Um tema bem bacana e bem interessante aí. Espero que vocês voltem aí amanhã para falar com a gente. Amanhã, o mesmo horário de hoje, né, às 18 horas. Então, contamos com a presença de vocês, certo, pessoal? Muito obrigada.